Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula da nossa revista Ensino e Informação, nosso site ensinoinformação.com. Hoje nós vamos falar sobre determinante, tá ok? Então, o que é um determinante, tá ok? Além daquilo que a gente aprendeu no segundo grau, tá ok? Então, o que é um determinante? Para falar sobre determinante, dos mais variados aspectos possíveis, tá ok? Sem a gente perder o foco, tá ok? Nós vamos apresentar aqui um roteiro do que deve ser um curso, digamos assim, entendeu? Falando, um curso na verdade, falando sobre determinantes, tá ok? Uma videoaula, duas videoaulas, algumas videoaulas para falar sobre determinantes. Então, vamos colocar aqui então um roteiro, então, tá ok? Onde eu vou voltar daqui a pouco para mostrar os tópicos que a gente vai abordar nesse curso, então, para falar sobre determinantes, ok? Então, pessoal, aqui estamos então com o roteiro do que vai ser o nosso curso falando sobre determinante. Então, primeiro, a nível de segundo grau, tá ok? Vamos ver a definição de determinante, tá? E a história de determinante, a origem de determinante, que foi quando ele foi útil na resolução de sistemas lineares e no processo de inversão de matrizes, tá ok? Foi lá no século XVIII. Tudo isso a gente vai rever. Cálculo de determinantes. Nós vamos começar com o cálculo de determinante de uma matriz 2×2, bem dizendo que determinante é um número que é associado a uma matriz quadrada. Então, portanto, sempre que se falar em determinante, a conotação é com matriz quadrada, tá ok? Depois nós vamos falar em calcular determinantes, exemplos, né? De determinante de matriz 3×3, tá? Depois o cálculo de determinantes de matriz n por n, quando a ordem da matriz for maior ou igual que 4, tá ok? Então, isso aqui vai fechar um roteiro inicial, né, para nível de segundo grau. Então, se você é aluno do segundo grau, tá ok? Então, vai ver essa parte. A segunda parte, provavelmente, se você estiver no curso superior, então, no nível de curso superior, de graduação em matemática, tá ok? Ou mestrado, tá ok? Doutorado, a gente vai ver determinante como uma função multilinear, tá ok? Uma função multilinear alternada. Alternada por quê? Porque trocando duas linhas adjacentes da matriz, tá ok? O sinal do determinante muda. E esse determinante aplicado à matriz de identidade, aquela matriz que na diagonal são todos uns, tudo número 1, e os demais elementos igual a 0, o determinante da matriz de identidade é igual a 1, tá ok? Essa função multilinear, tá certo? Ela vai traduzir tudo aquilo que a gente já sabia sobre determinantes, tá ok? Porque só vai existir uma função, uma única função chamada determinante, tá ok? Uma única função que vai do conjunto das matrizes quadradas a um número do corpo, tá certo? Do espaço vetorial das matrizes
de um corpo K, tá ok? Se o corpo for conjuntos reais, então ela vai associar, essa função vai associar a cada matriz com números reais um número real. E ela vai ser única. Então, aí nós vamos ter que ter a definição dessa função através do teorema de Laplace. Vamos usar permutações, entendeu? Algo então muito mais que complexo, só visto em álgebra, tá ok? Para poder definir uma função única, tá? Porque não pode existir mais do que uma função que seja alternada e cujo determinante da matriz de identidade venha a ser igual a 1 e que venha coincidir com os cálculos desses determinantes que a gente já fazia no segundo grau, tá ok? Isso é para mostrar que quando se calcula o determinante de uma matriz 2 por 2, de uma matriz 3 por 3, de uma matriz n por n, por qualquer um método que a gente venha calcular, esse número é o único número obtido, na verdade, se isso for visto através de uma função que vai do conjunto das matrizes quadradas e levam ao número real. Associado a uma matriz quadrada está um número real, que é o valor do determinante, tá ok? Então, depois passada essa tempestade, depois de passada essa tempestade terrível, tá? Então lembre que quando eu estiver nessa parte aqui, eu não vou estar mais com vocês que estão me assistindo, que são alunos do segundo grau, tá ok? Provavelmente eu vou estar falando com alunos de curso de graduação em matemática, tá? Então, depois, aqui eu vou estar falando sobre aspectos computacionais do determinante, do cálculo do determinante, tá ok? Os problemas envolvidos nos algoritmos, a complexidade, a ordem de complexidade de um algoritmo quando o tamanho da matriz vai aumentando, tá ok? E aspectos também de sensibilidade do determinante, tá ok? E finalmente, aplicações do determinante, tá ok? Para o processo de inversão de matrizes, tá ok? Tá? Ele não é o adequado, a gente vai ver que o ideal é inverter uma matriz por um método de Gauss-Jordan, tá ok? E também não é adequado então para achar o máximo ou mínimo de uma função de mais de uma variável, tá ok? Onde a gente teria que inverter a matriz, uma matriz lá, tá certo? Das derivadas, tá ok? Essa matriz é invertida usando o processo de Gauss-Jordan, tá ok? Então, tá tudo tranquilo que nós temos dois enfoques, um enfoque para segundo grau, onde a gente vai rever todos os conceitos de matrizes, o que é uma matriz quadrada, uma linguagem bem tranquila, bem light, entendeu? Joinha, tranquilo. E depois que passar toda essa parte aí, a gente vai para uma parte de curso superior, onde a gente pode falar mais coisas sobre matrizes. As propriedades de uma matriz também aqui, ó, tá certo? Algumas outras propriedades de matriz que não são mencionadas aqui na parte de segundo grau, tá ok? Então, numa próxima aula, na primeira aula, a gente vai abordar algum desses itens aqui, A, B, C, D, por curso de segundo grau, né? Ou estaremos falando sobre item A, item B, item C a nível superior, tá ok? Entendido? Então, até uma próxima, então. Então, pessoal, lembrando, nós temos um roteiro a nível de segundo grau agora, restringindo a nível de segundo grau, tá ok? Onde vamos falar sobre a definição de determinante, tá? A história, né? A origem dos determinantes e cálculo de determinantes para a matriz 2 por 2, 3 por 3. Depois, cálculo de determinantes para a matriz
de ordem n por n quadrada, onde o n é maior ou igual a 4. Então, matriz 4 por 4, matriz 5 por 5 e assim por diante, tá ok? E depois as propriedades determinantes. Vamos começar com o item A. Então, pessoal, história dos determinantes. Ele teve origem no século 17 ou 18, tá ok? 17 ou 18, tá? Essa origem teve a influência, né? Qual foi o sentido de se introduzir o conceito determinante? Para resolução de sistemas lineares, e para inversão de matrizes, métodos de inversão de matriz. Inversão de ok? Esse foi o motivo pelo qual, né, se introduziu o conceito de determinante, que teve lá sua utilidade para esses dois tópicos, tá? A definição de determinante, tá, é a seguinte: determinante, eu tenho em conjunto aqui das matrizes que são quadradas. Matrizes quadradas. Tá ok? O que é uma matriz quadrada? É uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, tá ok? A essa matriz é associado um número, tá certo? Um número real, tá certo? Esse número é o determinante. Esse número é uma matriz A aqui, tá certo? Uma matriz A vai ser associado um número real, tá ok? Denotado por dt de A. Essa é a nomenclatura, a nossa notação. Então, a matriz A vai ter um determinante. O valor vai ser chamado determinante dt de A, ou colocado entre dois risquinhos, né, para denotar o determinante. Então, falar em det de A, isso aqui é falar no determinante da matriz A, ok? Bom, a definição. Então, vamos colocar item A aqui. Para matriz unitária. O que é uma matriz unitária? Só tem uma linha e uma coluna. Então A é igual a matriz, essa notação da matriz, né? Vamos colocar aqui um valor alfa, tá certo? Alfa pertencente aos reais, tá ok? Nós vamos estar trabalhando com números reais, tá certo? Então, se essa matriz só tem uma linha e uma coluna, o determinante de A vai ser igual ao próprio alfa, tá certo? Vai ser o próprio alfa, por definição aqui, tá certo? Ou em outra linguagem, determinante de A é igual a alfa. Vamos ver a definição com a matriz 2 por 2, ok? Então, tudo joinha, tudo numa boa, tudo legal. Então, vamos ver uma matriz 2 por 2 agora, então. Vamos pegar uma matriz que seja 2 por 2. Então, A para nós vai ser uma matriz 2 por 2. Vamos colocar aqui 2
3, 1 e 5. Tá ok? Então, o que vem a ser o determinante? É uma matriz quadrada? É uma matriz que tem duas linhas e tem duas colunas. Então, é uma matriz 2 por 2. Pode ser associado um determinante a essa matriz? Sim, porque o determinante é definido só para matrizes o quê? Quadradas, né? Então, como é definido o determinante de A ou determinante de A? Vai ser o quê? Por definição, gente, vai ser o produto. Aqui eu vou colocar diagonal, vou colocar uma outra cor aqui, outra cor, diagonal principal então vai ser o produto dos elementos que estão na diagonal principal, positivo. Então 2 vezes 5, 2 vezes 5, menos aqui é do nosso cálculo, tá ok? Menos o quê? Menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Diagonal secundária. Então, o produto dos elementos da diagonal secundária é o quê? 1 vezes 3. 1 vezes 3. Então, o que nós temos aqui? 2 vezes 5, 10. 10 menos 3 igual a 7. Então, esse aqui é o valor do determinante dessa matriz 2 por 2. Tá ok? É assim que se calcula. Vamos calcular mais um exemplo de um determinante de uma matriz 2 por 2? Vamos? Então vamos lá. Vamos apagar isso aqui então. Vou deixar um tempo para vocês visualizarem, sem precisar dar um pause. Tá ok? Numa boa, bem tranquilo, light. Entendeu? É assim que se aprende. Tá ok? Eu gosto muito de dar aula de matemática presencial, porque eu estou em contato com o aluno, eu brinco com o aluno, entendeu? É muito interativo, entendeu? É uma aula tipo dialogada, entendeu? Onde eu converso com o aluno conversa comigo e assim é melhor, tá ok? Então vou deixar mais uma vez vocês verem isso aí, tá ok? E a gente vai colocar mais um exemplo agora aqui. De uma matriz que seja o quê? 2 por 2. Nós estamos avançando na definição. Então vamos colocar aqui mais uma matriz. Aqui já não escreve bem. Vou colocar uma matriz aqui, ó. A igual. Vamos colocar aqui 3 menos 2. Aqui 3 e aqui 7. Tá ok? Vamos calcular o determinante. Então, determinante de A, ou na outra notação, determinante de A, vai ser o quê? Produto dos elementos da diagonal principal, mais, né? Então o que dá? É 3 vezes 7, 3 vezes 7. Menos que é o sinal da fórmula, digamos assim, da expressão do determinante, que exige que se coloque um menos. O quê? Agora aqui tem uma complicação com respeito aos sinais. Por quê? Porque aqui vai ser o produto da diagonal secundária menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é 3, que multiplica. Agora aqui muita atenção. Agora aqui. Porque nós temos um baita menos 2 ali, o sinal negativo. Então o que nós temos que colocar aqui? Vezes o menos 2 entre parênteses. Tá ok?
Aí é que tá. Não podemos dar o vacilo de esquecer o menos 2, que é negativo. Então o que é que vai ser? Para nós vai ser 3 vezes 7, menos vezes menos dá mais. Tá certo? 3 vezes 2, 6. Tá certo? Já fiz de cara aqui. Então, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21, menos 6. Tá certo? Quanto é que dá isso aí? Dá 15, né? Então isso aqui é 15. Então o valor do determinante da matriz A é 15. Tá ok? Vamos ver o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3. Será que ele é calculado de uma maneira diferente? Como que ele é definido? Tá certo? Será que ele vai coincidir lá no final das contas que o determinante calculado por uma matriz 3 por 3 e o determinante calculado por uma matriz 2 por 2 é o mesmo número? É o mesmo número em essência? Tá certo? Vamos ver então para 3 por 3. Pessoal, vamos corrigir um errinho aqui, ó. Aqui nós colocamos 3 vezes 7... 3 vezes 7 menos 3 vezes menos 2. Dá 3 vezes 7 mais 6. E colocamos aqui, ó, 21. 3 vezes 7, 21. Tudo bem, legal. Mas colocamos menos 6 e colocamos 21. Então aqui está errado. Aqui não é 21, tá certo? Por quê? Porque é 3 vezes 7, 21 mais o 6 ali. Então aqui é mais 6 aqui, ó. Mais 6. 21 mais 6 dá 27. Tá certo? Então esse aqui é o valor do determinante. Esse é o valor do determinante, 27. Tá ok? Não podemos deixar esse erro. Tudo bem? Então pessoal, vamos calcular então o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3. Está aqui a nossa matriz de ordem 3 por 3, olha só. 1, 3, 2, 2, 3, 5. Aqui um 0. Essa notação aqui é uma notação usada em computação, tá? O 4 e o 2. Então ela tem 3 linhas e tem 3 colunas. Então é uma matriz 3 por 3. O nosso método que nós vamos usar aqui é o método, aqui se escreve Sarros, mas se pronuncia Sarris, porque é francês, tá ok? Então, o que consiste esse método? Para calcular o determinante de A, ou dessa forma determinada. Vai ser igual ao quê? Nós vamos repetir aqui ao lado, como eu já coloquei, as duas primeiras colunas, 1, 3, 2, 3, 0, 4, 1, 3, 2, 3, 0, 4, e fazer o seguinte. Aqui a diagonal principal, tá certo? Nós vamos considerar todos os produtos da diagonal principal, mais todos os produtos dessa linha que está paralela à diagonal principal, mais todo o produto dessa linha que está paralela à diagonal principal, tá certo? Depois, menos o produto dessa diagonal secundária, produto dos elementos da diagonal secundária, menos o produto dessa linha paralela aqui, né? A diagonal secundária, menos esse produto. Então, resumindo, então o que vai dar? O que tem na diagonal principal? 1, 3 e 2. Então vai ser 1 vezes 3 vezes 2, tá? Mais 3 vezes 5 vezes 0. 3 vezes 5 vezes 0, tá ok? Mais 2 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 2 vezes 4. Agora, na diagonal secundária, eu tenho o 2, o 3 e o 0. Mas aqui é menos. Então, menos o quê? O 0 vezes o 3 vezes o 2. Menos novamente aqui, é da fórmula, tá ok? Vamos deixar maior até aqui, ó. Menos, esse menos aqui é maior. Menos 4 vezes 5 vezes 1.
4 vezes 5 vezes 1. Menos novamente aqui, ó. Menos 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. Então, o que que nós vamos ter aqui? O que que nós vamos ter aqui? Esse produto aqui, ó. Esse produto aqui é 1 vezes 3 vezes 2, dá 6. Aqui 3 vezes 5 vezes 0, aqui dá 0. Aqui 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. Tá certo? Aqui 0 vezes 3 vezes 2, aqui dá 0. Tá certo? Aqui dá menos 20. Tá certo? E aqui dá menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Se fizer as contas, nós vamos descobrir que o determinante de A, ou A, é igual a quanto? Tenho 6. 6 mais 16 dá... 6 mais 16 dá 22. Tá certo? Aqui, 22. Aqui eu tenho menos 32. Então, eu tenho aqui menos 10. Então, o determinante é menos 10. Tá ok? Vamos calcular mais um determinante usando esse método de Sarris. Vamos lá? Vamos fazer as contas novamente aqui. Dá 6 mais 0 dá 16, dá 22, né? 22 aqui dá menos 32. Menos 32 com 22 dá 10. Menos 10, tá ok? Vamos lá então. Então, mais um exemplo do cálculo de um determinante de uma matriz que tem o quê? Uma linha, duas linhas, três linhas, uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, uma matriz 3 por 3, quadrada. Então, eu posso calcular o determinante. Usando o método Sarris, o que que nós temos que fazer então aqui? Repetir ao lado da matriz as duas primeiras colunas. Então aqui 2, 3, o 0, o 5, o 3 e o 1. Tá ok? Vamos considerar primeiro o produto da diagonal principal e as paralelas a ela. Aqui estou com sinal de mais aqui, tá certo? Então, o que vai ser o determinante? O que vai ser o nosso determinante? Determinante de A, ou dessa forma, determinante de A, vai ser o quê? 2 vezes 5 vezes 5, 2 vezes 5 vezes 5, mais 3 vezes 4 vezes 3, 3 vezes 4 vezes 3, mais, agora tem o sinal de mais, só que agora nós temos aqui um cuidado redobrado, porque nós temos um número com sinal negativo, então vai ser o que? Mais o menos 1 entre parênteses, que multiplica o 0, não importa, vai ser anular, mas poderia aqui não ser 0, poderia ser um 5 aqui, um 3, um 7, um 10, vezes 1, tá ok? Claro que para nossa facilidade, vamos trocar na verdade aqui, ó, bom, vamos colocar, não deixar assim mesmo, deixar aqui assim mesmo, 0, porque aqui eu queria que fizesse o número menos 1 vezes alguma coisa para trocar o sinal, mas como eu coloquei 0, deixa assim mesmo. Então, esse aí é o produto positivo. Agora, menos, a nossa diagonal secundária está aqui e o sinal é negativo. Essa paralela aqui, sinal negativo. Produto aqui desses elementos, sinal negativo. Então, vai ser o quê? Menos 3 vezes 5 vezes menos 1. 3 vezes 5. Agora, novamente, o cuidado aqui. Colocar o menos 1 entre parênteses. Tá certo? Menos daqui, ó. Menos daqui. 1 vezes 4 vezes 2.
1 vezes 4 vezes 2, tá certo? Menos daqui, 5 vezes 0 vezes 3, 5 vezes 0 vezes 3. Então, vamos fazer as contas? Então, determinante de A, ou dessa forma, vai ser o quê? Aqui dá o quê? 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 5 dá 50, tá certo? Então vai ser 50, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 3, 36, mais 36. Aqui vai dar zero, porque aqui dá zero, mais zero, mais zero. Aqui, menos. Menos com aquele menos ali é menos vezes menos dá mais, tá certo? Menos vezes menos, menos vezes menos, menos vezes menos aqui, ó, né? Dá mais. Dá mais. Então fica 1 vezes 5 vezes 3, mais 15, tá certo? Aqui, menos. Aqui não tem nada negativo. Menos 2 vezes 4, 8. Então, menos 8. Tá certo? E aqui, menos o zero, né? Menos 0. Menos 0. Então, aqui agora é só vocês fazerem as contas aqui. Faço as contas aí, nada, 50 mais 36, mais 15 menos 8. Esse aqui é positivo, mais esse aqui e subtrai 8. Tá ok? Então esse é o método de Sarri. Vamos ver um outro método para calcular determinante de uma matriz 3 por 3, que não seja o método de Sarri. Então, vamos calcular o determinante da mesma matriz que nós temos aqui em cima, um outro método. Método, vamos colocar aqui método menor cofator. O que consiste esse método? Nós vamos colocar aqui uma fórmula então para ele. Determinante de A vai ser o quê? Somatório de menos 1 na I mais J vezes o AI J, o elemento da linha I e da coluna J, vezes um D de determinante IJ, tá certo? Nós vamos explicar aí cada um, tá certo? Então esse aqui. Então o que vai ser? Esse aqui que vai dar o sinal. Quando o I mais J dá ímpar, aqui vai dar negativo. Quando o I mais J for par, menos 1 elevado ao número par dá positivo. Vezes o elemento A e J, vezes o determinante, que nós eliminamos a linha I e a coluna J. Então, aqui a ideia é a seguinte, vamos nos fixar uma dica muito importante. Nesse método, vamos procurar a linha ou coluna que contém o maior número de zeros possível. Por quê? Porque daí nossas contas vão ficar mais simples. Em todo lugar que houver zero, a gente não vai precisar calcular nada. Como aqui, por exemplo, que no outro método que aparecia lá alguns zeros multiplicando, aquele zero facilitava muitas contas porque ali sumia, né? Naquela parcela da soma, tá certo? Então aqui, a dica. Nós vamos escolher a coluna aqui, ou poderíamos ter escolhido essa linha aqui do meio aqui, ó, tá certo? Porque contém um zero também, tá certo? Então, uma vez fixada uma linha ou coluna, tá certo?
Aqui eu vou apagar esse lado de cá, para depois a gente confrontar com o valor que poderia ter dado do lado de lá, para vocês, tá certo? Então aqui eu vou colocar uma barreirazinha aqui, ó, né? Que foi aqueles valores que eu calculei no determinante, que só faltava fazer as contas ali. Então o que que vai ser para nós? Então aqui é o nosso A1, vamos colocar o seguinte, a nossa matriz aqui, toda a matriz aqui vai ser A11, A12, A13, A21, A22, A23, aqui A31, A32 e A33, tá certo? Como nós estamos fixando essa linha aqui, ó, tá certo? Nessa coluna, o que nós vamos ter? O A11 aqui, o A21 aqui e o A31 aqui, tá certo? Então o que vai ser o determinante? O que vai ser o determinante de A? Segundo essa expressão que está aqui, ó. Então, o determinante de A vai ser o quê? Então, aqui é o A1, a linha 1 e a coluna 1. 1 e 1. 1 mais 1 dá 2. Menos 1 na 1 mais 1, certo? Vezes quem? O A1, tá certo? Vezes o quê? Vezes o determinante que eu elimino a linha dele e elimino a coluna dele. Aqui, desse aqui. Do A11, tá ok? Então fica o quê? Fica me sobrando aqui um determinante aqui, ó. Eu vou colocar uma caneta aqui. Um determinante dessa matriz que sobrou aqui, ó. Tá certo? Quando eu eliminei a coluna e quando eu eliminei a linha, me sobrou essa matrizinha aqui. Então, vezes o determinante da matriz 5, 4, 1 e 5. Tá ok? Vamos lá. Agora aqui, ó. Menos 1. Aqui o A21. O I é 1, 2 e o J é 1. Menos 1 na 2 mais 1. Vezes quem? O A21. Vezes quem? Vou pegar outra caneta. Vezes quem? O determinante que eu elimino a linha e elimino a coluna. 3 menos 1 e 1 e 5. Eu eliminei essa coluna aqui, ó. Tá certo? Eu estou eliminando essa linha. Tá certo? E estou eliminando essa coluna. Então me sobra esse aqui, esse e esse. Para formar uma matriz. 3 menos 1 e 1 e 5. Tá ok? Novamente. Agora vamos pegar o A31, que é o 3 aqui. Aqui na verdade, aqui depois a gente vai colocar os valores. Então aqui, ó, 3 mais 1 dá 4. Então é o menos 1. É o menos 1. 3 mais 1, A31. 3 mais 1 no A31. E o determinante? Determinante agora, eu estou eliminando essa linha e estou eliminando a coluna. Então eu fico com 3 menos 1, 5 e 4. Então, aqui é o 3, aqui é o menos 1, aqui é o 5 e aqui é o 4. Então tá aqui agora é só colocar os valores aqui. Então isso aqui dá quanto? Essa parcelinha aqui de cima dá quanto? Dá menos 1 na 1 mais 1, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1. O A1 é 2. Então fica 2 vezes o determinante aqui dessa matriz, que nós vamos calcular o determinante da matriz
quadrado de ordem 2. 5 vezes 5, 25, menos 4. Então fica 5 vezes 5, menos 4, vezes 1. Tá ok? Aqui embaixo, menos 1 na 2 mais 1 é menos 1 na terceira. Dá menos. Então aqui vamos colocar aqui menos. Aqui fica menos, menos. O A21 para nós é 0. Então facilitou bastante. Porque o que tem 0 não vai importar esse valor, esse determinante. Então vou colocar ele aqui. Porque não vai fazer diferença qual é o valor que ele tem. Porque nós temos o quê? Um baita zero multiplicando ele. Isso aqui vai sumir. Essa outra parcela de baixo aqui é quanto? Menos 1 na 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4. Menos 1 na quarta, que é positivo, dá 1. 1. O 3, o A31 é 3. Mais 3. 3. Que multiplica quem? Multiplica quem? O determinante, aqui dá quanto? Produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Lembrando que aqui tem menos 1. Então fica 3 vezes 3. Isso aqui multiplica entre parênteses. 3 vezes 4 menos 5 vezes o menos 1. Aqui vamos colocar um colchete. Já que aqui tem um parênteses, colocar um colchete. Tá ok? Então o que nós vamos ter aí, na verdade? Vamos passar para cá. O que nós vamos ter aqui? 5 vezes 5, 25. Menos 4, 21. 2 vezes 21, tá certo? 5 vezes 5, 25, tá certo? Menos 4 dá 21. Aqui dá 0, menos 0. E aqui dá mais ou menos, vamos ver. Que tem o negativo aqui, ó. Menos vezes mais, aqui dá mais. 5 vezes 1, 5. 5. 3 vezes 4, 12. 12 mais 5, 17. Então, 3 vezes 17. Tá ok? Façam as contas, ó. 3 vezes 4, 12. Aqui dá 5, dá 17. Vezes 3. Façam as contas para ver se esse número que está aqui é o mesmo número que dá aqui. Tá ok? Então, esse método é muito útil para matrizes grandes, a gente vai ver, onde você pega a linha ou coluna, quando você pega a linha ou coluna que contém o maior número de zeros possíveis, tá ok? Tá? Então a gente fecha essa aula, porque nós apresentamos o cálculo dos determinantes para as matrizes de ordem 2×2 e 3×3, tá ok? Até uma próxima, então.